Olá, meus amigos do canal. Prazer estar com vocês aqui, mais uma vez, conversando a respeito de dicas técnicas dos sistemas automatizados. Na dica de hoje, eu vou falar sobre um código que é bastante comum de acontecer no sistema Dualogic, que é o código P0904. É justamente um código que está relacionado ao sensor do eixo de seleção de marchas do câmbio. Esse código ele pode aparecer por diversas questões. E uma delas é o que eu vou mostrar aqui, que é justamente a questão da quebra das molas posicionadoras, tá bom? Claro, outras coisas podem fazer com que esse código apareça, mas uma delas é a quebra das molas posicionadoras. Então, nesse vídeo, no primeiro momento, eu vou mostrar para vocês como que funcionam essas molas, aonde elas estão localizadas, como que elas funcionam, tá certo? Depois, na segunda parte do vídeo, eu vou mostrar duas maneiras extremamente práticas de testar se o problema está ou não nas molas, sem precisar remover nada do carro, tá? Sem precisar tirar o robô, sem nada, tá certo? Simplesmente fazendo o engate de marchas ou utilizando o scanner. Então são duas maneiras muito práticas, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos ao vídeo, acompanhe a primeira parte, que é justamente a explicação de onde estão essas molas e como elas funcionam, e depois então a gente vai ver a parte dos testes que são feitos. Aproveita nesse momento, já clica, dá o seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Que vai ser uma alegria estar com vocês aqui sempre. Então, vamos ao vídeo e daqui a pouco mais nós nos encontramos. Dentro da caixa de câmbio, existem duas molas, tá? Que servem para quê? Para posicionar o eixo de seleção e engate na terceira e na quarta marcha. Quando o eixo desce para fazer a primeira e segunda marcha, quando ele é liberado, quando ele vai para o ponto morto, a mola tem que puxar ele para a posição da terceira e quarta. Quando ele vai para a posição de quinta e ré, que é em cima, quando ele fica liberado para ponto morto, ele tem que voltar de novo e ficar no meio. Por quê? Porque ele em repouso, ele fica na região da terceira e quarta marcha. Então embaixo ele faz primeira e segunda. No meio ele faz terceira e quarta. E em cima ele faz a quinta e ré. Então repetindo, quem mantém ele na posição de terceira e quarta são as molas posicionadoras, tá certo? E quando essas molas quebram, por exemplo, a mola que deveria puxar ele de baixo para cima, ela quebra, o carro vai lá, engata a primeira, engata a segunda, e aí quando ele voltar para a posição de ponto morto, o eixo deveria subir na posição de terceira e quarta, só que ele fica preso embaixo, ele não sobe. Quando quebra a mola que traz esse eixo para baixo, o que vai acontecer? Ele vai lá, engata a ré ou engata a quinta, e o eixo não desce, ele fica na parte superior. E aí o sistema se perde todo, tá? Daí o que ele começa a acontecer? A gente não calibra as marchas, ele não troca de marcha, ele começa a causar problemas no sensor de seleção e uma série de coisas. E a questão é que eu não consigo visualmente enxergar essas molas quebradas, porque elas estão dentro da caixa de câmbio, tá? Mas existe uma maneira da gente identificar aqui fora se elas estão ou não com problema. Mas antes, vamos ver essas molas. Então eu tenho a mola de baixo, um separador e a mola de cima. Essas molas, elas fazem o quê? Elas posicionam esse eixo aqui, ó, tá? Então, se eu empurrar esse eixo para cima, o que vai acontecer? Quando eu soltar, a mola posicionadora traz ele para a posição de terceira e quarta. Se eu empurrar ele para baixo, ó, a mola posicionadora traz ele de novo para a posição de terceira e quarta. Então, aqui embaixo eu tenho primeira e segunda, aqui eu tenho terceira e quarta, aqui em cima eu tenho a quinta e a ré. Quando eu solto, ele fica então na região da terceira e quarta marchas, tá certo? Então, para isso que serve essas molas posicionadoras. Vamos ver isso aqui acontecendo dentro do robozinho aqui agora. Então, aqui dentro do robô, a gente vai ver que o eixo de seleção, ele está preso ao eixo que vai lá para dentro da caixa, que foi aquele que a gente mostrou agora há pouco, tá? Então, vejam que quando eu baixo lá dentro da caixa, ó, o eixo de seleção aqui do robozinho desce junto. Quando eu subo, ele sobe junto.
Logicamente que esse eixo que vai para dentro da caixa, ele é acionado pelo eixo de seleção do robozinho. Então vamos imaginar o seguinte, que tivesse quebrado a mola aqui, traz ele para cima, ó. Ele iria para baixo, faria a primeira e a segunda marcha. Quando ele fosse para o ponto morto que ele deveria subir, ele ia ficar aqui, ó. Tá? E aí o que vai acontecer? O sensor que está ligado nesse eixo de seleção ia notar algo anormal. E aí imediatamente ele vai acusar problema no sensor de seleção. Muito bem, e existe uma maneira então, né, da gente identificar se isso aqui está quebrado. Pode ser com o scanner ou pode ser por meio de engate de marchas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o quê? Nós vamos tirar essa tampa superior aqui do robô para poder enxergar o eixo de seleção. Quando a gente tirar essa tampa daqui de cima, o eixo de seleção fica visível para nós. Tá certo? Então a primeira maneira mais simples vai ser de engatar a marcha ré e ver se esse eixo então vai subir desse jeito aqui, ó. Tá? Quando eu voltar a alavanca para neutro, tá? Colocar em neutro, o eixo tem que vir para o meio sozinho. Segundo teste que eu vou fazer, eu vou engatar a primeira marcha. Quando eu engatar a primeira marcha, esse eixo então ele tem que descer, ele tem que fazer esse movimento para baixo. Quando eu colocar ele em neutro, ele tem que então voltar para o meio. Se isso acontecer, as molas posicionadoras estão ok. A segunda maneira de fazer esse teste é com o scanner, acionando as válvulas de seleção 1/2 ou as válvulas de seleção 5/R. Quando eu acionar a válvula de seleção 1/2 por meio do scanner, o que esse scanner vai fazer? Ele vai dar um comando para o módulo e o módulo vai acionar a válvula que seleciona a primeira e segunda marchas. Imediatamente eu vou enxergar, eu vou olhar aqui para cima e vou ver se esse eixo vai descer. Quando eu desativar essa válvula, esse eixo tem que voltar para o meio por ação da mola. O próximo teste vai ser ativar no scanner a válvula de seleção 5/R. Quando isso acontecer, o eixo tem que subir. Quando eu desativar essa válvula de seleção, o eixo tem que voltar para o meio. Bem, então vamos ver duas maneiras de fazer o teste das molas posicionadoras que estão dentro do câmbio. A primeira maneira será fazendo o engate das marchas. Nós vamos engatar ré, neutro e primeira. Então vocês vão ver aqui junto na tela do scanner, eu estou com o scanner acoplado no carro, onde vocês vão ver no momento que eu trocar para primeira, que eu trocar para ré, que eu trocar para neutro, e vocês vão ver então a reação do eixo de seleção dentro do robozinho do Dualogic. Então essa é uma maneira de testar as molas posicionadoras. Então, por exemplo, quando eu colocar em primeira, o eixo de seleção ele vai descer. Quando eu voltar para neutro, ele vai se posicionar no meio. Quando eu engatar a ré, ele vai subir. Quando eu voltar para neutro, ele tem que voltar para o meio. Se isso acontecer, as molas posicionadoras dentro da transmissão estão ok. Se isso não acontecer, elas estão quebradas. Então a primeira maneira que nós vamos ver é fazendo o engate direto aqui no carro. A segunda maneira vai ser utilizando depois o scanner, ativando e desativando as válvulas de seleção. Então vamos lá, vamos iniciar então fazendo o engate das marchas e a gente vai observar então a posição do eixo de seleção. Muito bem, então aqui na tela do scanner eu consigo ver que a alavanca seletora está em neutro, a marcha engatada é neutra e a marcha selecionada é neutra. Eu vou engatar agora a primeira marcha. O que a gente observou? Ó, marcha engatada primeira, marcha selecionada primeira. O que nós vimos? O eixo de seleção ele foi para baixo, ok? O que eu vou fazer agora?
eu vou voltar a alavanca seletora para a posição neutro. Nesse momento, o que tem que acontecer? O eixo de seleção ele tem que voltar para a posição do meio. Então vamos ver se isso vai acontecer. Eu vou acionar aqui a alavanca seletora e colocá-la em neutro. Muito bem. Alavanca seletora em neutro, marcha engatada neutro, marcha selecionada neutro. O eixo de seleção nós podemos observar que ele voltou para o meio. Isso quer dizer que a mola que traz ele de baixo para cima está ok. Vamos agora para o segundo teste. Eu vou engatar a marcha ré, ele deverá subir. Após voltar para o neutro, ele deverá se colocar na posição intermediária novamente. Então eu vou acionar aqui a alavanca e vamos ver o joystick, né? E vamos ver o que vai acontecer. Ó, alavanca seletora colocada na marcha ré, marcha engatada ré, marcha selecionada ré. Então a gente viu que o eixo de seleção ele subiu. Ok? Vou voltar o joystick para a posição neutro. Nesse momento, o eixo de seleção ele tem que se colocar na posição intermediária. Por ação de quem? A mola que posiciona, que traz ele de cima para baixo. Vamos lá. Coloquei aqui então em neutro e o que a gente observou? Que o eixo de seleção baixou, né? Ficou no meio. Então isso é um indicativo que as molas de seleção estão ok, o meu problema de câmbio não está nas molas, é uma maneira de testar as molas. Agora vamos fazer esse procedimento utilizando o scanner, não mais usando a ação do joystick, mas sim o scanner, porque se o joystick tiver com algum problema, alguma coisa assim, eu tenho uma segunda maneira de fazer o teste. Então agora eu vou fazer o uso do scanner para fazer o acionamento do eixo de seleção para baixo e para cima. Então vamos lá. Muito bem, eu já estou aqui então com a minha tela do scanner na parte de atuadores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, selecionar a marcha de seleção 1/2, porque 1/2 é a marcha primeira e segunda. Isso quer dizer o quê? A primeira e segunda é feita na parte de baixo, quando o eixo desce. Então o que vai acontecer? Eu vou acionar a válvula seletora 1/2, nós vamos observar que o eixo vai descer. Quando eu mudar o estado da válvula, ou seja, desacionar a válvula, esse eixo deve voltar para a posição intermediária, que é a posição de repouso dele, que é onde é feita a terceira e quarta marcha. Vamos ver aqui então. Venho aqui executar e vou mudar o estado. O que nós observamos? O eixo desceu. Vou desativar, vou mudar o estado novamente, vou desativar a válvula. O que aconteceu? O eixo subiu. Por ação de quem? Por ação da mola. Então, a mola que traz o eixo de baixo para cima está ok. Vamos testar agora a segunda mola, que traz esse eixo de cima para baixo. Vamos lá. Venho aqui, seleção 5/R, muda estado. O que aconteceu? O eixo subiu, tá certo? Vou desativar a válvula e vamos ver se ele volta para a posição de repouso. Retornou para a posição intermediária, ou seja, a mola que traz esse eixo de cima para baixo também está ok. Então, duas maneiras de eu fazer o teste das molas de posicionamento do eixo de seleção. Como eu falei, essas molas elas quebram com alguma facilidade. E aí o carro já não funciona mais, não faz mais o engate correto das marchas e o carro fica completamente perdido. Então aqui, duas maneiras de fazer o teste das molas do eixo de seleção. Ok? Muito bem, então chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero sinceramente que essa dica ajude vocês, tá certo? Naquelas dores de cabeça que acontecem no dia a dia da oficina. E se você gostou dessa dica e quer se aprofundar mais no ramo dos câmbios automatizados, eu tenho um curso completo que trata a respeito desse assunto. Nesse treinamento nós vamos abordar desde o nível mais básico até o nível mais profundo dos sistemas automatizados. Entre em contato com o celular que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para que vocês possam então receber as orientações de como adquirir o treinamento, tá bom? Pessoal, um abraço, bom estar aqui com vocês mais uma vez e até o nosso próximo vídeo. Até mais!